Irmãos, como o pastor Adriano falou, hoje é um culto especial, né? Especial em virtude da data, né? Nós sabemos que o Natal, ele é uma data no nosso calendário cultural, né? É a tradição de países que têm base cristã de comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo nesse dia 25 de dezembro. E essa semana, né, se fala muito, né, até a preparação do Natal, das festas. Muito é dito, né? Você vê várias reportagens falando sobre as datas, sobre as festas, sobre expectativas. E uma dessas minhas lidas, né, no feed de notícias, lá, você corre lá no Google, lá, vai aparecendo as notícias, aparece uma notícia interessante que me chamou a atenção, que dizia assim, o título da matéria é "Eu odeio o Natal". E obviamente que o título imediatamente atraiu minha atenção. Instantaneamente eu abri aquela reportagem com sangue nos olhos, né, como se diz, né? Mas como assim eu odeio o Natal, né? E ali a reportagem ela trazia vários testemunhos de pessoas que compartilhavam o seu ódio por essa data comemorativa. Só que ao ler o teor da matéria, para entender de onde vem um sentimento tão, né, a gente fala, eu odeio, isso é uma palavra chocante, né, forte, né, um sentimento do pior que há em nós, né? Mas quando eu fui ler o teor, o conteúdo daquilo que as pessoas falavam, quais eram os motivos que elas possuíam para nutrir esse sentimento a essa data tradicional da nossa cultura, eu pude entender um pouquinho. Eu tive aquele esforço de a gente olhar com compaixão para o que a pessoa está dizendo, com empatia, né? Você tentar se colocar no lugar dela. E um dos relatos em especial chamou a minha atenção. Ali a pessoa dizia que o Natal, para ela, era uma festa da hipocrisia. Era a celebração da hipocrisia. E ele justificava esse seu entendimento em relação ao Natal, porque na casa dele, os seus pais, eles passavam o ano todo em guerra, ele diz. Meus pais passam o ano todo brigando, mas no Natal, eles querem forçar a família toda a ter uma felicidade compulsória. Então ele diz, olha, o ano inteiro é de contenda, de disputa, de briga, de falta de harmonia, mas no dia 24 à noite nós temos que ser felizes no nosso lar. E a pessoa dizia, eu odeio essa data porque eles querem me forçar a uma felicidade que eu não tenho ao longo do ano todo, mas naquele dia nós temos que vestir uma capa de paz e de tranquilidade que não existe. Então para ele aquilo soava como hipócrita. Olha só o que nós estamos fazendo, ao longo de todo o ano não há nenhuma paz nesse lar, mas no dia do Natal, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser lindo, a felicidade. E aí de fato, quando a gente olha para esse tipo de perspectiva particular, no caso dessa pessoa, realmente o Natal se transformou em uma celebração à hipocrisia. Os demais relatos que tinha lá eram cruelmente semelhantes a isso, todas as pessoas trazendo algo parecido. A verdade, irmãos, foi a minha conclusão lendo isso, é que essas pessoas odeiam o Natal porque simplesmente eles não entendem o sentido da festa. Eles não entendem o motivo dessa celebração. E aí então eles percebem todas as contradições que existem dentro da nossa cultura, que celebra o Natal de maneiras diversas. Esse é o retrato dos nossos dias. As pessoas comemoram o Natal, mas não sabem nada sobre o motivo da festa. E aí então, por não saber o que se comemora no Natal, as pessoas começam a criar os seus próprios motivos, as suas justificativas para fazer uma celebração. E na maioria das vezes os motivos que a gente observa são motivos fúteis, apenas um motivo para beber e comer à vontade, para gastar um pouco mais de dinheiro com presentes, e tudo vira futilidade e egoísmo. Impera nessas datas a vaidade e o consumismo. O Natal ele se tornou qualquer outra coisa, menos uma celebração daquilo que Deus fez por nós em Cristo. E aí nós, como cristãos, nós temos a obrigação de saber o que nós comemoramos, de entender o motivo da festa. E eu tenho isso aqui como objetivo nesta manhã. Eu quero trazer a vocês
3 motivos que nos levam a celebrar intensamente essa data. Nessa manhã de Natal, eu trago para vocês uma breve lista de 3 milagres natalinos. E aqui eu vou conceituar essas palavras, né, irmãos? O que é um milagre? Milagre, biblicamente, são momentos onde Deus ele interfere na história. Deus ele age de tal forma que a história ela não segue o seu curso normal, o seu curso natural. Então o milagre ele é uma ação sobrenatural de Deus, realizando coisas que naturalmente não poderiam acontecer. E aí quando eu falo milagres natalinos, eu estou tratando de eventos sobrenaturais que envolvem o nascimento de Jesus. São milagres que envolvem o fato do nascimento de Jesus de Nazaré. Porque é isso que nós comemoramos no nosso calendário, é o nascimento de Jesus Cristo. E antes que alguém pergunte, não, irmãos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu nessa data. Nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu. Alguns estudiosos colocam o nascimento em setembro, outros, que até é o que eu acho mais provável, colocam lá por abril. Mas isso não importa a nós. Isso é o menos importante aqui. Nós comemoramos o Natal porque esse dia faz parte de uma tradição cultural, faz parte da nossa cultura. E por ser parte da cultura, nós cristãos devemos crer que essa data ela se torna uma excelente oportunidade para falar de Jesus a incrédulos. É uma excelente oportunidade, porque muitos daqueles que não conhecem a Cristo, muitos daqueles que zombam de Jesus, eles abrem ali uma portinha no Natal, nessa comemoração, para que a gente fale acerca dele para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. O que nós cristãos precisamos fazer em relação ao Natal é redimir a data, é consertar tudo isso que está errado, é mostrar o motivo da celebração. E aqui eu vou apresentar 3 motivos pelo qual nós cristãos devemos celebrar essa data com todo o nosso coração, com toda a nossa força e especialmente com todo o nosso entendimento. Nós vamos aqui tratar acerca de 3 milagres natalinos. O primeiro deles, que é também aquele mais evidente. No Natal nós celebramos o milagre da encarnação. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 4 e depois o verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora pule para o verso 14. João ali diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, eu não vou conseguir aqui fazer uma exposição detalhada acerca de um texto que é muito rico. É um texto riquíssimo em informações aqui no Evangelho de João. Eu não vou ter como entrar em detalhes do uso que João faz do termo logos no original, no grego. Ele pega esse termo que foi traduzido para verbo, é uma palavra grega que João pega emprestado da filosofia. Então, é uma palavra que simplesmente não há tradução, não tem como traduzir ela em um único termo. Ela envolve um conceito, filosófico. Então, sendo direto aqui, João está dizendo que no princípio Deus ele se expressou. O logos, aqui o verbo, é o princípio criador de Deus. É o princípio que criou o mundo.
Esse verbo, esse logos, é aquilo que constitui tudo que existe, inclusive a alma humana. É o logos, aqui o verbo, quem nos deu a alma. O Antigo Testamento fala acerca da palavra também de Deus, lá no Salmo 33, verso 6, vai dizer que os céus por sua palavra se fizeram. João está dizendo que no princípio, lá no princípio, quando o universo ele foi criado, o verbo divino trouxe tudo à existência, deu a forma ao mundo, deu a vida ao homem, e esse verbo estava ali, presente na criação. Depois o texto diz que este logos, este verbo, essa palavra em ação, ele tem uma existência que é real. Não é uma energia cósmica, não é uma explosão, não é nada desse tipo. Não, ele tem uma existência de tal forma que este verbo tem com Deus um relacionamento pessoal. O logos, o verbo, ele se relaciona com Deus de pessoa para pessoa, porque o verbo estava com Deus. Mas não só isso, o verbo que estava com Deus, João diz, era o próprio Deus. Ou seja, o verbo, ele compartilha da mesma natureza, do mesmo ser de Deus. E João fala isso porque ele tem como objetivo que todas as pessoas que leiam o seu livro, leiam diante dessa perspectiva. Este verbo aqui, ele não é um anjo que veio a nós. O verbo aqui, ele não é um espírito de luz. Ele não é uma energia cósmica, não. Esse verbo é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. João diz que a vida está no verbo. E o verbo, ele é a luz dos homens. E aqui a gente pode entender isso como aquele que dá a vida natural. A vida está no verbo, ele é aquele que concede a vida. Mas não só isso, ele também concede iluminação espiritual. É por meio do verbo que vem um novo nascimento. Nem nascer e nem nascer de novo é possível sem a luz que está no verbo. É o que João está dizendo. E João prossegue até um dia específico, onde neste dia o verbo se fez carne. O Logos encarnou. E o que isso significa? Significa que o verbo, ele assumiu humanidade. Deus enviou o seu Logos até nós. E de muitas maneiras, o Logos demonstrou ser uma pessoa humana, histórica e real. Quando o verbo se fez carne, de acordo com o texto bíblico, significa que o próprio Deus se fez homem. E nós vimos a sua glória, é o que João diz. Nós vimos a glória. E essa glória que ele faz uma referência ao tempo em que Deus manifestou a sua presença no meio do seu povo por meio de uma tenda que Moisés levantou. Mas agora, João diz, não é mais a presença de Deus em uma tenda. Agora Deus fixou a sua residência na terra em um sentido muito mais pleno, muito mais amplo, por meio da própria palavra que se tornou homem, que encarnou. Então aquela glória que foi revelada para Moisés no Sinai, agora se manifesta na vida de uma pessoa humana. E essa pessoa é cheia de graça e de verdade. É daí que vem a expressão de que em Cristo Deus tabernaculou entre os homens. Em Cristo Deus andou entre nós, habitou no nosso meio. Irmãos, eu não sei se em algum momento você já parou para meditar nisso de maneira séria. Normalmente a gente para nessa data para pensar na encarnação. Pense nisso, irmãos. O Deus Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle de tudo, aquele que sustenta todas as coisas,
aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que nós chamamos Senhor Todo-Poderoso. Esse Deus glorioso, Ele veio ao mundo e nasceu entre nós, carne e sangue. A única diferença que nós podemos salientar de Jesus para nós é que Ele não herdou uma natureza pecaminosa. Jesus nasceu sem a mancha do pecado original. Por isso Ele é perfeito homem, perfeito Deus. E aí, quando nós falamos da encarnação, eu pelo menos sou imediatamente carregado a Filipenses, no capítulo 2. Convido os irmãos a abrir na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Paulo diz assim aos irmãos da igreja de Filipos: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui eu gosto da tradução da NVT, que traz a porção do texto aqui dessa forma: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Cristo, Ele se recusou a se apegar na sua condição de Deus. Cristo, Ele teve a oportunidade de se agarrar naquilo que é dele por direito, o trono celestial que Ele compartilha com Deus. Ele poderia ter reivindicado e defendido o seu próprio direito de ser Senhor, ao invés de ser servo. Mas não, antes Ele a si mesmo se esvaziou. Isso significa que o Filho deixou o céu, deixou o seu trono, deixou a sua glória e se fez carne, se fez um homem. E por meio dessa atitude de se esvaziar, que a segunda pessoa da Trindade tomou, é que ocorreu a encarnação do Logos, a encarnação do Verbo. O incrível fato, o inexplicável fato, o imenso milagre que é o próprio Deus, que cria todas as coisas, nascer como um bebezinho indefeso. E é incrível quando a gente pensa que Paulo, ele usa um texto desse tamanho, desse impacto, um texto tão profundo, misterioso para nós, de várias formas, de muitas maneiras. É o fato de Deus se esvaziar, se humilhar, se tornar homem. E Ele usa disso para tratar com os irmãos de Filipos sobre a humildade e a união dos irmãos na igreja. É sobre isso que se trata esse texto. O foco é tratar com a vida dos irmãos. Ele vai colocar o exemplo de Deus se encarnando para mostrar a nós como um cristão deve proceder. Ele pega o exemplo máximo de submissão, de humilhação, de sair da posição de Senhor para servo, para dizer para nós o quanto nós temos que aprender a doar, a se humilhar, a se esvaziar de si mesmo, a considerar aquele irmão que está do seu lado como superior a si próprio, porque é disso que trata os relacionamentos cristãos. E seja o que for que nós tenhamos que abrir mão para estarmos com Cristo em discipulado,
ou para estarmos em plena comunhão e união com os nossos irmãos da fé, nada se compara com aquilo que Cristo abriu mão para nos salvar. Esse é o ponto do apóstolo. Se você tiver que abrir mão de tudo que você possui, do seu emprego, da sua casa, do seu carro, da sua família, da sua carreira profissional, se isso fosse necessário para a sua salvação, se para ser salvo nós tivéssemos que abrir mão de tudo isso, seria pouco comparado com o que Cristo fez por nós. Esse é o ponto. Mas Deus graciosamente não requer isso de nós. Graças a Deus. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, nós não somos capazes de abrir mão de certas coisas para fazer o básico da vida cristã. Não somos capazes, muitas vezes, de abrir mão do nosso conforto para estar no culto. Não somos capazes de abrir mão do nosso descanso, do momento a mais de sono, de ficar lá pensando em nada, para ler as Escrituras, conhecer mais da Palavra de Deus. Muitas vezes nós não somos capazes de abrir mão do nosso orgulho e dizer: eu estava errado, talvez o problema não esteja no outro, esteja em mim. Para ser salvo, irmãos, nós não precisamos abrir mão de um ambiente de glória, nós não precisamos abrir mão de uma posição exaltada, muito menos abrir mão da nossa própria vida e entregar ela numa cruz, até porque nós não temos nada disso para entregar. O nosso ambiente, ao contrário do ambiente do Deus que se encarnou, é um ambiente pecaminoso. O nosso relacionamento com Deus, ele está destruído por conta do pecado. A única autoridade que eu possuo em mim mesmo é a autoridade de viver em rebelião, de buscar satisfazer a minha própria carne. E é diante desse entendimento que nós temos que olhar para Cristo e ver o que Ele fez para nos dar vida. É olhar para Cristo, entendendo isso, e tê-lo como nosso bem mais precioso, do qual aquele nós não negociamos. Porque quantas vezes, irmão, nós negociamos tantas outras coisas e a trocamos, ao invés de estar com Cristo, ao invés de buscar a Ele, ao invés de fazer aquilo que Deus espera de nós como cristãos. A pergunta que muitas vezes nós temos que nos fazer é: o que eu tenho esvaziado de mim mesmo em favor a Cristo? Mais uma vez, irmãos, não depende disso a nossa salvação. Mas se somos salvos, nós queremos devotar a nossa vida a Ele. É um processo que deveria ser natural, que deveria ser a consequência de ser cheio do Espírito. Porque é muito fácil a gente cantar várias vezes aqui: tudo entregar a Ele, aos seus pés vou me lançar. E você cantar ali, cantar ali, cantar ali. Mas na vida diária não tem essa entrega. Que nós temos aberto mão para ter uma comunhão mais plena com Deus e com a sua palavra? O que nós temos feito para buscar ter relacionamento de comunhão com os nossos irmãos em Cristo? Se a gente chega a uma conclusão de que realmente temos feito muito pouco ou quase nada, nós temos que nos atentar, olhar para a obra do Filho e viver de acordo com os seus passos. Porque essa é uma confissão cristã. Se eu digo que estou nele, preciso andar como ele andou. A primeira epístola de João. O que muitas vezes nós temos que fazer é parar com as desculpas, parar de argumentar que a nossa vida é muito corrida. Graças a Deus que o nosso Senhor não pensou assim quando veio a este mundo. Eu estou muito ocupado aqui para encarnar. Tenho coisa melhor para fazer aqui na glória dos céus. Muitas vezes a gente tem o nosso próprio céu, né? Os nossos próprios reinos, do qual nos assentamos no trono e dizemos: não vou sair do trono hoje.
Eu vou permanecer aqui. Nós temos que aprender a perder para ganhar. Porque se nós somos filhos, se nós não aprendermos isso, o Senhor vai nos ensinar de uma maneira dura. Nosso Senhor é campeão em nos fazer perder. Muitas vezes nós não queremos perder. Mas se somos filhos, nós vamos ter essa lição. Que não precise disso. Que a gente entenda por consciência. Por meio do exemplo dele. Que sendo Deus, não se apegou a isso. Não se apegou. Ele se entregou, ele se humilhou, ele se esvaziou. E ele veio nos salvar. Esse é um milagre incompreensível. É um grande milagre a ser comemorado nessa data. O fato de que Deus não agiu como nós agiríamos. Deus não fez como nós. Deus não se apegou a si mesmo e aos seus direitos. Ele abriu mão de tudo e veio ao mundo. O segundo milagre natalino que nós veremos essa manhã é o milagre da morte que traz vida. Uma das coisas que muitas pessoas esquecem de comemorar no Natal é buscar entender por qual motivo Deus veio ao mundo em Cristo. Por qual motivo nasceu Jesus? Qual é o motivo da encarnação do Logos? Ou será que alguém acha que Jesus veio ao mundo a passeio? Deus, ele pensou, nossa, que povinho legal esse aí. Eu quero passar uma temporada lá com eles. Quero me divertir por um tempo com os seres humanos, porque eles são muito legais. Muito divertidos lá em Jerusalém, há vários locais bonitos para mim visitar. Vou para lá passar um tempo, vou dar uma voltinha e ver como é ser um humano. Claro que não, né, irmãos? Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu entre nós com um propósito. Ele tinha uma missão muito bem estabelecida. Ao longo das exposições do Evangelho de Mateus, nós vimos várias vezes Jesus falando antecipadamente, em várias oportunidades, sobre qual era a sua missão. O que ele veio fazer ao mundo? E ele diz, eu vim a este mundo para morrer. E é isso que nós temos que entender. Nós não teríamos nada a comemorar se Jesus tivesse apenas nascido. O nascimento apenas não mudaria nada para nós. E isso é paradoxal, porque nós comemoramos o nascimento de Jesus hoje, nesse dia tradicional da cultura, mas nós olhamos lá para frente, para o dia da morte, porque é a morte que trouxe efeitos sobre nós. É um milagre quase incompreensível você dizer, olha, existe uma morte que traz vida. Como assim? Como isso é possível? Mas olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, não precisa abrir, irmãos, eu vou ler rapidamente esse versículo, então nós vamos abrir em outro texto. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, o pastor Adriano expôs esse versículo. Ele diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. É outro texto que você para meditar, como assim? Pelo sofrimento, pelas feridas, pela morte de Jesus na cruz, eu recebi cura. Como isso é possível? Vamos entender isso melhor? Abra suas Bíblias então, em que lugar? O Evangelho de Mateus. Coisa boa, né? Voltar para Mateus. Mateus capítulo 1, ninguém mais lembra, obviamente, versos 21 a 23. Mateus 1. Mateus capítulo 1, versos 21 a 23. O texto diz ali, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, nesse texto aqui de Mateus, nós temos o relato de um sonho que José teve, em que o anjo do Senhor lhe apareceu e falou acerca do filho que aquela sua futura esposa estava gerando no seu ventre.
Neste momento da história, José ele cogitava abandonar Maria. Por quê? Porque eles não haviam ainda confirmado o matrimônio, eram apenas noivos aí diante da nossa cultura atual, e ela estava esperando por um filho que obviamente não era dele. Então ele pensou, olha, houve adultério, eu vou abandonar ela de maneira escondida para que ela não sofra as consequências desse adultério, porque haveriam consequências no fato, né? O matrimônio já estava firmado, já tinha um contrato ali, né? Só faltava a consumação. Então nessa aparição, o anjo ele traz para José algumas informações que serviram para que José permanecesse do lado de Maria até o fim. E essas informações tratam acerca do bebezinho que iria nascer. Informações que são encontradas por meio dos 2 nomes que essa criança carregaria. Um deles é o nome próprio, aquele nome que ele seria chamado. O outro é um nome que é como um título. Isso era bem comum na cultura judaica. Tá? Não é como nós, que tudo é nome próprio. Não, às vezes a criança carregava o seu nome mais um título. Então é Jesus e o título, as qualificações estariam no Emanuel. Então, o nome Jesus, ele é a forma grega do hebraico Josué, um nome bastante comum dentro da cultura judaica. O significado do nome, juntamente com a explicação que o anjo está dando aqui para José, é que torna Jesus especial, porque Jesus significa Deus é salvação. E aí, segundo o anjo aqui, mensageiro, ele disse que Jesus teria esse nome porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A escolha do nome nos mostra o propósito da vinda de Jesus, o propósito da encarnação. Jesus é aquele que veio para o mundo para trazer salvação dos pecados, algo que Deus havia prometido para o seu povo, desde Gênesis capítulo 3. A grande questão que fica aqui, que certamente José aqui bateu cabeça, é como que um único homem poderia resgatar todo um povo dos seus pecados. É por isso que o anjo prossegue dizendo, ora, tudo isso vai acontecer para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado de Emanuel, porque Emanuel significa Deus conosco. Então o anjo está dizendo que a salvação ele vem por meio de um único homem, mas isso só é possível graças ao que nós vimos no primeiro dos milagres. Jesus, ele não é um mero homem, Jesus ele não é uma pessoa qualquer, Jesus não é o rei apenas, Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco, Jesus é Deus entre nós, é Deus habitando entre o seu povo, Jesus é o Logos em carne. Esse é um ponto. E aí, unindo os 2 nomes aqui que o Messias recebeu, Jesus significa Deus é salvação e Emanuel, Deus é conosco, significa que Cristo ele é Deus conosco para a salvação. O anjo está explicando a José detalhes acerca de quem é aquele que a sua esposa está gerando. E aí pegue agora toda essa informação de que Jesus ele é Deus conosco para a nossa salvação, e junte com aquilo que nós já sabemos das Escrituras, especialmente nas exposições de Romanos, os capítulos que o pastor aqui está explicando acerca do pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que os nossos pecados nos separam de Deus, que todos nós somos pecadores e que não há um justo nenhum sequer, que por causa do nosso pecado nós somos separados de Deus, e nós estamos culpados até o fim diante do Senhor. A consequência é que nós estamos sem esperança. Não há como nós providenciarmos um meio de salvação, um meio de reconciliação, mas foi isso que Deus fez por nós. Ele enviou Jesus Emanuel. Ele nos enviou para nascer de uma virgem, a Virgem Maria, e ele veio viver uma vida santa, sem pecados, e morrer numa cruz. Cristo nasceu para morrer. Cristo nasceu para morrer. Por quê? Porque a sua morte é a única coisa capaz de expiar o pecado, de pagar o preço da culpa que estava sobre nós. Como eu me aproprio disso? Depositando a fé nele.
depositando fé na sua morte na cruz, no sacrifício perfeito que foi providenciado. Eu preciso crer nisso. O fato de que Deus, Ele mesmo providenciou este sacrifício que paga o preço do pecado, ele é o fundamento do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21, Pedro fala sobre isso. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ele diz: olha, vocês foram comprados por sangue, não foi ouro nem prata que Deus mandou aqui. Não foi o pagamento material, foi o sangue, o sacrifício, a morte do Filho, que veio morrer como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele era o Logos, ele estava com Deus. Mas foi manifestado nesses últimos tempos. Deus encarnou em Cristo e veio em favor de vocês, Pedro diz. Ele veio com uma missão, ele não veio passear, e é por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então aqui, reparem que Pedro, ele diz, ele é exclusivo aqui na definição, né? Não existe outro caminho. Por meio dele, do Cordeiro, vocês creem em Deus. Ou seja, se não há Cristo, não há Deus. Pedro, ele rompe com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, né? Ele acaba com isso. Ele diz: se não é pelo sangue do Cordeiro que se manifestou entre nós em Cristo, não há salvação, não há esperança. Mas se nós estamos no Cordeiro, então Jesus é para nós Salvador. Jesus é então para nós Deus conosco, porque por meio da morte dele encontramos vida. Nossa única esperança é essa redenção providenciada por Jesus. Não há outro caminho, não há nenhuma outra forma de resolver essa equação, não há outra forma de resolver o dilema de um Deus santo ter comunhão com pecadores. Somente pela graça e no sangue do Filho nós temos esperança. É por isso que nós celebramos essa data, porque nós encontramos aqui em Cristo, no nascimento de Jesus, o milagre da morte que traz vida. Por meio da morte dele, que só foi possível por conta da encarnação, nós encontramos vida eterna, esperança, redenção, reconciliação. Basta a nós crer nisso. E aí a pergunta que a gente tem que fazer: eu creio nisso? Eu realmente tenho um entendimento dos meus pecados e de que não há outra forma de estar em Deus senão por meio do sangue e da morte do Filho? Será que eu me apego ao que? Ao pensar sobre vida eterna, sobre o que vai acontecer comigo depois da morte? Será que eu tenho uma certeza de salvação? Porque a certeza, irmão, só virá se nós estivermos depositando a confiança no lugar certo. Se você depositar confiança em si mesmo ou em qualquer outra coisa, você vai estar inseguro até o fim, porque nós nunca seremos perfeitos ao ponto de estarmos tranquilos. Nós pecamos diariamente. Nós temos é que celebrar que Deus providenciou um caminho. É graça, favor imerecido. O que eu preciso é confiar, depositar a minha confiança. Não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim, ao vir ao mundo e ao morrer na cruz. Então nós já vimos aqui 2 milagres envolvendo o Natal, o nascimento de Jesus: o milagre da encarnação e o milagre da morte que traz vida. Por fim, o terceiro e último milagre é o milagre do túmulo vazio. E aqui eu vou recordar de um texto que nós vimos há pouco tempo atrás, naquele relato sobre um grupo de mulheres que foram até o túmulo de Jesus, foram até lá para preparar o corpo de Jesus que havia sido sepultado, e chegando ao local, essas mulheres encontraram a sepultura aberta, com um anjo ali na porta trazendo uma mensagem. É Mateus 28,
versos 5 a 7. Mateus capítulo 28, versos 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. Então aqui, essas palavras do anjo, elas são como uma leve exortaçãozinha, né? O anjo diz ali: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, por que vocês vieram aqui? Por que vocês estão procurando o Messias? No terceiro dia, vocês vieram na sepultura? Ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele falou para vocês várias e várias vezes. Querem ver? Venham ver onde o corpo dele estava. Não está mais aqui. Jesus ressuscitou como tinha dito. Aconteceu exatamente como ele disse que iria acontecer. Jesus nasceu como homem neste mundo por conta de uma missão que precisava ser cumprida. Então, irmãos, nós podemos saber que existe propósito no seu nascimento. Existe propósito no ministério de Jesus. Existe propósito na sua morte, como acabamos de falar. E existe propósito na sua ressurreição. Tudo que Jesus ensinou antes mesmo de acontecer, né? Jesus falou por várias vezes: olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, dos principais religiosos, que eu padeça, que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou isso. Por que Jesus disse essas coisas antes de acontecer? Para que os seus discípulos, e que para nós, ao longo da história, os muitos cristãos, a gente pudesse ver isso e ter certeza de que as palavras dele são verdadeiras. Isso é aquilo que nós chamamos de precedente profético. É quando nós olhamos para aquelas profecias que já se cumpriram na história, nós olhamos lá aquilo que foi dito e aquilo que aconteceu. Pois Jesus falou literalmente que ele iria para Jerusalém, que ele sofreria, padeceria, seria morto e ressuscitaria. Aconteceu? Aconteceu. Então a gente olha para aquela profecia cumprida e pode saber: olha, isso gera um precedente para todas as outras que ainda não se cumpriram. Se todas as profecias se cumpriram literalmente na história, conforme foi dito, aquelas que ainda não aconteceram, certamente um dia acontecerão. O anjo disse: vão depressa, né? Digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Está indo adiante da Galiléia e lá vocês o verão. E aí então as mulheres certamente partiram correndo para anunciar essa mensagem aos discípulos. A mensagem que o anjo havia anunciado: não tenham medo, Cristo vive, Jesus ressuscitou. E essas palavras aqui são fundamentais para nós. Essas palavras aqui do anjo são motivos de comemoração no Natal. Em momentos como o nosso de hoje, que nós recordamos o que Cristo fez por nós, nós temos que recordar o que o anjo disse: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus. Eu sei que vocês estão aqui reunidos para celebrar o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Eu sei que vocês têm buscado. Eu sei que vocês são discípulos dele, portanto, não tenham medo. Não tenham medo, porque vocês não estão comemorando o nascimento de uma pessoa que passou pela história e que morreu, como várias outras vezes em feriados, a gente lembra, né? Até os aniversários dos nossos queridos que já foram, a gente sempre recorda. Não é esse tipo de recordação no Natal. Nós não recordamos de alguém que passou na história e que ficou lá sepultado. Nós celebramos aquele que hoje vive. E é porque ele vive que nós não precisamos temer. Porque se ele vive, as suas palavras são verdadeiras.
Se ele vive, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Se ele vive, eu estou perdoado. Se ele vive, não há mais nenhuma condenação sobre nós. E essa é a mensagem. E é isso que tem que estar gravado no nosso coração. Nós não precisamos temer. Por quê? Porque Cristo vive. Jesus, ele ressuscitou. E se ele vive, nós podemos contar com a sua ajuda. Nós podemos contar com o nosso Salvador que vivo está. Nós estamos seguros nas suas mãos. Estamos confiantes de que ele nos guiará no caminho estreito. Nós não estamos comemorando apenas o aniversário de alguém. O dia que alguém nasceu e já não existe mais. Nós estamos comemorando a encarnação do Verbo de Deus, que vivo está. Nós comemoramos aquele que é Deus conosco, que nem mesmo a sepultura pôde conter. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo, o capítulo inteiro, ele trata acerca da importância da ressurreição para nós, cristãos. Você tinha ali naquela igreja algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí no capítulo 15, Paulo ele vai listar várias consequências de você não crer na ressurreição. Ele mostra o desastre que é alguém que não acredita nisso. E eu não vou ler o texto aqui, irmãos, eu vou só listar os argumentos que Paulo vai dar lá. Ele diz que se Jesus não ressuscitou, pregar sobre Cristo é bobagem. Paulo diz, olha, pregar sobre Cristo é em vão. Se Jesus não ressuscitou, não tem por que anunciar evangelho, porque não tem boa notícia para ser dita. Depois ele diz que se Jesus não ressuscitou, a fé em Cristo é também em vão. Você está confiando em alguém que está morto. Quantas pessoas seguem esse caminho, irmãos? E confiar em gurus espirituais, em pessoas que morreram e estão sepultadas. Poderia citar vários aqui, Maomé, Allan Kardec, Confúcio, e segue lista. Pessoas que falaram coisas espirituais sobre vida eterna, sobre salvação, mas que morreram e estão sepultados. Nós cremos naquele que morreu e a sepultura não pôde conter. É esse Deus que nós cremos. Ele diz também que se Jesus não ressuscitou, todas as testemunhas, todos os pregadores de Cristo são mentirosos. E aqui Paulo inclui a ele mesmo. Falando, olha, se Jesus não ressuscitou, todo pastor aplicando para hoje é mentiroso. É mentiroso. Ele diz também que se Jesus não ressuscitou, ninguém pode ser salvo. Ninguém poderia ser salvo. Ele diz que todos os cristãos que já morreram, todos aqueles crentes que já passaram por nós, eles padeceram, estão sem esperança, estão condenados. E ele termina dizendo que se Jesus não ressuscitou, os cristãos, eles são os mais infelizes de todos os homens, porque simplesmente depositam a sua confiança em uma mentira, em algo que não existiu. Mas Paulo lhe diz com confiança que isso não é verdade. Paulo foi uma testemunha ocular da ressurreição. Paulo esteve com Jesus ressurreto. E ele diz, eu afirmo, Cristo ressuscitou dos mortos e é a primícia dos que dormem. Ele diz que essa é a nossa maior segurança. Porque se Jesus ressuscitou, é certo de que um dia nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele. Por que a ressurreição é tão importante, irmãos? Porque ela demonstra que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. Prova que Deus tem poder para ressuscitar os mortos. E a ressurreição garante a nós, aqueles que creem em Cristo, que eles não vão permanecer mortos. Eles serão ressuscitados à vida eterna. Essa é a nossa abençoada esperança. A sepultura vazia de Jesus é outro milagre
que nós temos que recordar e comemorar nesse dia. É possível alguém levantar dos mortos, irmãos? Só um milagre para fazer isso. E esse é mais um milagre que nós temos que lembrar e comemorar. E nós nos deparamos com isso, irmãos. Será que nós temos motivos para comemorar nesse dia? É evidente que sim. Nós vimos aqui uma breve lista de 3 milagres relacionados ao nascimento de Jesus. O milagre da encarnação, o milagre da morte que traz vida e o milagre do túmulo vazio. Mas algumas ressalvas precisam ser feitas, irmãos. Nós precisamos relembrar constantemente de que a nossa tarefa é redimir essa data. Nós, os cristãos, nós temos o entendimento correto sobre o que nós comemoramos nesse dia. Nós devemos ser equilibrados. Sabemos que a data não é apenas o dia do nascimento de Jesus. Todas as evidências apontam para uma data diferente. Mas nós precisamos resgatar o sentido. Repare, irmãos, o quanto ano após ano, cada vez menos referências a Jesus são feitas nas decorações, nas músicas natalinas, nas festas familiares. Repare, é raro você ver alguma menção a Cristo em shoppings, em lojas. É raro. Ontem mesmo eu passei na frente de uma loja e vi um presépio. Até comentei com minha esposa e filhas, né? Olha só, cara, que raridade você ver um presépio na fachada da loja. Não tem mais menções sobre Cristo. O Natal definitivamente se transformou em uma data comercial que visa estimular o consumo das pessoas, fazer ela gastar aquele dinheirinho a mais que ela pegou no final do ano. E nós sabemos que isso tudo é só o reflexo de um mundo em rebelião contra Deus. Porque quanto menos falar de Jesus, quanto menos falar de Bíblia, menos as pessoas têm que lidar com Jesus e com a Bíblia. Vamos tirar Jesus da festa porque nós não precisamos lidar com as palavras de Jesus. Nós não precisamos lidar com tudo aquilo que vem junto com Cristo. Só que por outro lado, irmãos, nós também temos que entender que muito disso também ocorre porque os cristãos deixaram de ensinar às gerações seguintes sobre o Natal. Eles sucumbiram à cultura. Mas nós sabemos do que se trata. Somos nós que temos que ensinar as pessoas ao nosso redor, em especial aqueles que estão no nosso lar. O que é mais importante nessa data? A maioria dos jovens e crianças falam só dos presentes, irmãos. E isso ocorre nos lares cristãos. O que importa para a criança é a festa, é o que ela vai ganhar de brinquedo. Mas nós não podemos trocar os milagres natalinos, coisas sobrenaturais, por migalhas que duram a poucas horas, pelo presentinho que amanhã já esqueceu, por um bocado de comida e bebida. E eu não estou dizendo para jogar tudo fora. Dá para dizer, não pode mais trocar presente. Não, se você for buscar, tem até um sentido disso, né? Dos presentes que Jesus ganhou, dos magos, é dali que vem a troca de presentes. Mas alguém ainda fala sobre isso? Será que alguém ainda sabe disso? Tão poucos. Eu não estou dizendo que nós temos que jogar toda a celebração no lixo, mas se essas coisas se tornaram o centro da comemoração no seu lar, então jogue fora. Então jogue fora mesmo. O centro de tudo é Jesus, é o seu nascimento, é a sua obra, a sua cruz, a sua ressurreição. Por isso, nessa data, nós temos a obrigação de lembrar a nossa família, especialmente homens, líderes, pastores do seu lar.
É sua obrigação lembrar a sua família do milagre da encarnação. Lembrar a sua família o milagre da morte que traz vida. Lembrar a sua família do milagre da sepultura vazia. Explicar aos seus filhos, explicar à sua família, aqueles que estão perto de ti, aos seus amigos, explicar da onde vem a nossa esperança, o que nós estamos de fato comemorando. É nossa tarefa redimir essa data, irmãos. Que seja assim entre nós, queridos. Nós temos aí a oportunidade, mesmo que de maneira local, de resgatar o sentido pleno disso. De mostrar que os presentes não são importantes comparado ao presente que Deus nos deu no Filho. Porque os presentes aqui neste mundo passarão, em pouco tempo estão esquecidos. A comida logo será digerida. Mas aquilo que Cristo fez por nós permanece eternamente. Não há nada que você possa dar de maior valor para alguém do que o Evangelho. Use esse dia para isso. Anuncie a Cristo. Anuncie o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que morreu por nós na cruz e que ressuscitou. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor fez por nós, Deus, por essa data, qual nós tradicionalmente lembramos e comemoramos o nascimento de Jesus de Nazaré. Vimos aqui os milagres relacionados a esse nascimento, a própria encarnação de Deus. Isso é extremamente importante para a nossa salvação. Entender que Jesus não é um homem qualquer, Jesus não é um anjo que vem entre nós, Jesus é o Logos, Deus que se fez carne. É o próprio Deus habitando entre nós. Que graça maravilhosa. Senhor, nós certamente não compreenderemos todas as coisas relacionadas a este milagre, assim como todos os outros, porque são sobrenaturais. Mas obrigado. Obrigado porque o Senhor não agiu como provavelmente nós agiríamos. O Senhor não se apegou na sua posição de glória, mas se humilhou, se esvaziou e veio nascer como um bebezinho, indefeso, dependente do cuidado de pai e de mãe. Obrigado, Pai, porque se Deus não viesse a nós, não se tornasse ser humano, não haveria o cordeiro para ser imolado. Pai, obrigado, porque além de vir, o Senhor se entregou na cruz. O Senhor veio com uma missão, e o Senhor foi fiel a essa missão. O Senhor foi até o fim. Morreu, morte e morte de cruz. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo que nos limpa do nosso pecado, que nos traz o perdão, Senhor, que nos reconcilia com Deus. Lembramos aqui também o milagre da sepultura vazia. Nosso Senhor não está morto, não está pregado em uma cruz até hoje, não está sepultado em um local onde nós podemos ir lá levar flores, não, nada disso. O nosso Senhor vive. Nem a sepultura pôde conter Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai, porque a gente pode ter então uma esperança que é viva e não é morta. É a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Ele é apenas a primícia do povo redimido de Deus, do povo glorificado. E nós ansiamos e aguardamos esse dia, Pai. Volta, Senhor Jesus, nos restaura, nos ajuda, Senhor, a redimir essa data, a ter coragem, Senhor, de anunciar o Evangelho. Nos ajuda, Pai, nos enche do Teu Santo Espírito, que a gente possa fazer diferente de muitos e de muitos que simplesmente não sabem o que estão comemorando esse dia, mas nós sabemos. Nós comemoramos o milagre da encarnação, o milagre da morte que traz vida e o milagre do túmulo vazio. Graças a Deus por tudo isso. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.